Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin in the Game, um programa da Nord onde a gente fala sobre convicções de investimento. Hoje a gente vai receber aqui Fábio Kanczuk, que ele é Head da equipe de macroeconomia da Asa Investments. Vou falar também um pouco do currículo dele, tem uma bagagem aqui muito legal de ter trabalhado no governo, mas o Kanczuk ele foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda durante 16 e 18, foi ex-diretor de Política Econômica do Banco Central de 2019 a 21. Além disso, tem um currículo aí acadêmico parrudo, né? Graduado em Engenharia pelo ITA, mestre e doutor em Economia pela Universidade da Califórnia e pós-doutorado em Economia pela Universidade de Harvard. Também foi professor titular de Macroeconomia da USP por 20 anos e finalmente deixou agora a academia. Tudo bom, Kanczuk? Tudo jóia, como vocês estão? Tudo bom, prazer ter você aqui. Vamos falar sobre bastante coisas que estão acontecendo aí no governo. Acho que você tem uma cabeça bastante privilegiada para ter uma discussão boa, né, Luiz? Sim, vai ser muito bom. A entrevista é menos pior que o RI, eu acho, mas acho que... Isso, é um pouco mais fácil. E daí não tem a imprensa fazendo umas perguntas, você está brigando com o governo? Aquela casca de banana ali, isso, né? Então acho que vai ser mais tranquilo. Muito bom. Eu queria que você começasse falando um pouco da tua experiência de ter passado pelo governo tão recentemente, né? A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Como que é a vida de um secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e depois como que é um diretor de Política Econômica do Banco Central, né? São posições bem diferentes, né? Apesar de você trabalhar no governo ali com chapéus diferentes. Com chapéus diferentes, né? Então, explica pra gente um pouco aí como é que foi essa experiência. Fazenda, então eu estava no governo Temer. O time da Fazenda era um time brutalmente unido, todo mundo sempre concordava com tudo. Em parte, eu acho que a concordância é porque as perguntas que a gente tinha que responder eram relativamente fáceis. Não é para gastar, tem que ajustar o fiscal. É esse o seu trabalho, ajustar o fiscal. Todo mundo na defesa, um monte de gente atacando, tentando fazer gol, e a gente falava, fica embaixo do gol, todo mundo segura, não deixa fazer. Ou a gente brincava que era como aquele jogo de Whack-A-Mole, que fica subindo uns monstros, você fica dando porrada. E era esse o jogo. Intelectualmente muito mais fácil, era só, não gasta, não pode. Eu lembro na secretaria, propostas de Zona Franca, uma vez a cada 15 dias, um outro lugar. Em vez de ter só em Manaus, não, vamos criar uma Zona Franca, uma cidadezinha ali que não sei o que. Não pode. Então era esse o trabalho. Meio politicamente pesado, intenso, mas intelectualmente mais fácil e o mercado, os economistas te dando apoio. Pô, boa, segura aí, pá. Tinha um diagnóstico muito claro também, né, do que ia fazer. Assim, né? Não é você tem dúvida, né? Será que eu gasto mais? Não, é para cortar gasto e é esse o trabalho. Banco Central, a fase que eu tive foi uma fase dura, né, de mudanças muito grandes, pandemia, então era muito mais difícil saber o que ia fazer, entender o diagnóstico. É um trabalho que você tem, em vez de ter uma pressão violenta política, você, no fim, o Copom escolhe os juros, né, uma coisa que você vê ali o resultado. Tem discussões super complicadas dentro do comitê, que eu acho que vão ficar mais difíceis aí nos próximos anos, com mais discordância do que o que a gente tinha. Então, a gente discordava direto no Copom. E o mercado bate duro, né? Então, as pessoas criticam sem parar. E não vem todos os ângulos em geral que você está vendo. Então, você está vendo mais coisa do que, sei lá, os aplicados em pré do Brasil, ou os gringos que querem... Não, você está vendo um monte de coisa ali. Você conversa com muita gente. E daí você fala, eu tenho que fazer uma coisa meio equilibrada, eu tenho que gerar um consenso dentro do comitê, e cada um quer uma coisa diferente. Então, é mais desafiador nesse sentido. O Banco Central ele é o tempo todo bombardeado, né? Assim, por o governo que quer sempre juro mais baixo, independente das consequências disso, ou independente do cenário, e do mercado financeiro quando o cara está perdendo dinheiro. Né? Quando o cara está perdendo dinheiro, o Banco Central... Você está sempre errado. Você está sempre errado. Então, o banqueiro central ele é o cara que está sempre errado. Né? Ele é tipo o Amoedo, assim, praticamente. Ele toma pau da direita e da esquerda. Isso. Você não escapa de nenhum. E várias vezes eu lembro de escrever, né? A gente escrevendo um comunicado, uma ata, e fala assim, a gente vai apanhar dos dois lados. Vamos. É isso aí. Você já sabe que vai. Não tem jeito. É um emprego que quando você aceita, já sabe que você vai tomar uma porrada. Vai tomar 2 porrada. anos tomando porrada. Assim, né? E qual Mas era
as maiores divergências assim que vocês tinham dentro do comitê? Assim, era taxa, era, vamos mais rápido, vamos mais devagar? Não, eu queria uma palavra diferente aqui. Qual que eram as divergências que você acho via? Eu acho que muito legítima as divergências com relação à taxa mesmo. Tinha gente mais Dove, gente mais Roca ali no meio. Então, tinha gente que queria juros mais altos, gente que queria juros mais baixos. E quase todo o período, essa mesma divergência entre as pessoas. E você tem que chegar num equilíbrio, né? E acho que é o que a gente vai ver agora. Acho que nesse Copom vai ser também essa mesma coisa, né? Estou imaginando que vai ter uma divergência imensa lá. E o Copom acaba fazendo um consenso. E é meio legítimo, né, que tenha divergência, porque você não quer que fique tudo na cabeça de um cara... e daí você pega um cara super rock e sobe juros. Então você quer que tenha mesmo nuances. E daí, divergia direto. E atas e os comunicados saíam... E às vezes a gente comunicava isso, tem um grupo que está falando isso, tem outro grupo que está falando aquilo, eu não sei exatamente o que está acontecendo agora. E é assim, e as pessoas criticavam independente, é assim, esse é o jogo. Eu acho assim, pensando em qualquer ambiente de decisão, o melhor do mundo seria ter pessoas, né, com bagagens diferentes, com visão diferente, até porque as decisões vão trazer mais ou menos para um meio termo, né? Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. E a gente viu agora 2 novas pessoas sendo indicadas pelo governo, com possivelmente já alguma ideia de quem vai ser o próximo banqueiro central, né? Uma indicação do próprio governo. Como você tem visto isso, né? Acho que talvez uma das coisas que mais me preocupa hoje é se a gente... Qual vai ser o playbook do próximo banqueiro central, né? Porque do próximo presidente, né? Porque uma coisa, o Roberto Campos, mais ou menos as pessoas sabem agora já como que funciona, um cara bastante técnico de mercado, e a gente tem visto uma intenção muito forte do governo de colocar pessoas lá dentro que têm uma visão mais parecida com o que o governo quer, né? Como que você tem enxergado isso, né, essas mudanças recentes, e também como é que você vê a condução do Banco Central para frente? Você está preocupado? Eu também estou preocupado. Então, de fato, mais provável a gente escuta que o Gabriel Galípolo seja o próximo presidente, e a gente vê os trabalhos que ele fez no passado, como ele se manifesta, as ideias, a gente fala, puxa, tem risco de ser diferente naquele sentido, né, que o Banco Central, a forma como eu enxergo, é muito puro e muito levado pelo mandato. Se o seu mandato é inflação, você não pensa em coisa nenhuma, né? Então, as pessoas, em geral, têm dificuldade de acreditar que é isso. Mas é isso. Então, você fala, o fiscal está ruim, então talvez você não sobe tanto juros para ajudar o fiscal. Não tem nada de fiscal. Não, você tem a inflação. PIB está ruim, então você dá uma ajudinha aqui. Não, que dane-se, é a inflação. Sim. E talvez tenha uma outra teoria que emissão monetária não seja tão importante. Não, aqui não tem teoria. Não tem teoria nenhuma. É só sobe juros e acabou. É meio quadrado, meio burro, tá? Uma expressão meio... O Banco Central, eu acho que a gente quer isso daí. A gente quer um cara lá que tem esse mandato e atue, né, pensando dentro da caixa, sem pensar fora da caixa. Super cartesiano. E tem o risco de não ser assim, de fato. Todas as indicações que a gente tem dele é que ele é um cara super esperto, interage super bem e vai aprender. Mas corre-se o risco. E o risco é meio... Você está em dúvida, você não está com o seu mandato muito claro, você dá um pouco de escorregada. E daí você fala, não preciso de 3 de inflação. Se a gente fizer 4,5, e daí ela termina em 6 em vez de 4,5, né? Esse que é o... Era um pouco do que aconteceu com o Tombini. Isso, vai indo, né? A coisa vai indo. Né? E essa é a impressão que eu tenho que vai acontecer. Não está sendo precificado, né? Então a gente olha... As implícitas indo para baixo de 4,5, mesmo, né? 25, 26. Eu falo, a cara para mim que tem
de cenário mais provável, a inflação acima do que está sendo precificado. Até nessa questão dos membros, aproveitando, né? A gente tem 2 agora que rodaram, são mais 2 acho que até o final do ano, acho que são mais 3 até o final do ano que vem, incluindo o Roberto, né? Isso. Como é que você vê essa composição, essa mudança, ela acontece assim, depois de 3, 4 já começa a ter uma mudança de fato de implementação? Assim, até que ponto que precisa ter de mudança de corpo da diretoria para falar, não, cara, a partir daqui começa a ter uma pressão maior, ou o Roberto, ainda estando até 2024, ele segura mais as pontas ainda? Como é que funciona isso internamente? Ótimo. Isso é ótima pergunta e a gente também tem dúvidas e preocupação a respeito. Então, dentro do Copom são 9 pessoas, tem aqueles mais afeitos à política monetária e tem os menos afeitos. E o Banco Central vota sempre como colegiado, então eu explico. Então tem, por exemplo, a Carolina, que é diretora ligada a recursos humanos. Ela é menos, estou escolhendo ela, adoro ela, mas eu tinha que votar em coisas relacionadas a recursos humanos onde eu não entendo patavina. E ela, a Carol, até estuda legal política monetária, vota em juros, mas essas pessoas que são menos afeitas ou, né, aos juros, quando vão votar no Copom, tem um monte de comitês. No Copom, elas tendem a ir para o lado do presidente. Então, o presidente, apesar de ser só um voto, ele puxa, arrasta o voto das pessoas que têm menos convicção. E, puxa, é um equilíbrio até que eu acho legal, que o presidente não tenha voto com peso 1, que ele tenha um peso maior. Até acho um bom arranjo. E daí a gente fica fazendo essa pergunta. Ok, 2024 ainda está o Roberto como presidente. 2025, a gente acha que vai estar o Galípolo. Essas pessoas que estão lá, elas vão continuar apoiando o Roberto ou talvez elas começam a apoiar o Galípolo, que é o próximo presidente, e você fala, você começa a ficar, e daí, puxa, tem um risco nesse sentido do Copom começar a mudar de política monetária, mesmo sendo em 2024 com o Roberto de presidente. Uma pergunta que eu acho que tem uma dúvida de muita gente, né? A gente tem comemorado aí inflação mais baixa. E aí, todo mundo, quando sai algum dado bom, né, todo mundo quer pegar esse dado para si, né? Então, saiu o PIB bom, o governo foi lá e comemorou. Olha o que o nosso governo já tem feito, né, o PIB tem visto melhor. Olha, a inflação já está vindo menor, olha como a gente tem feito bom trabalho, né? Quão responsável foi o Banco Central nessa trajetória de aumento de juros para colocar essa inflação de longo prazo no lugar onde ela está hoje, né? De quem que é, vamos dizer assim, a responsabilidade, de quem que é o mérito, vamos dizer assim, né? Eu tenho dúvida se ela já está. Quer dizer, eu acho que quando você chama atenção para a inflação de longo prazo, vamos pensar no Focus 2025, 2026, que não é uma questão do curto prazo, e o que está acontecendo agora com o preço de alimento, e é uma coisa mais de credibilidade e como vai ser a política monetária lá para frente, ele não está ancorado, né? Ele não está nos 3, que é o que a gente gostaria como Banco Central, e está em 3,5, né? Ele chegou a ficar 4, ele caiu bastante, rápido, e está com cara que ele vai ficar parado aí nos 3,5. Então, eu acho que quando a gente pensa em mérito, o demérito e dessa falta de ancoragem, a impressão que eu tenho é que teve 2 movimentos, até curioso que deu para entender. Muitas vezes no mercado a gente não entende direito o que aconteceu, às vezes dá para entender o que aconteceu. Aparentemente, essa falta de ancoragem das expectativas ali, ela claramente começou antes da discussão de meta, piorou bem quando saiu aquela PEC de 200 bi, a questão fiscal, e daí começou a discussão de meta, não, a meta não vai mais ser 3, né? Daí piorou mais um pedação. E parece que os analistas falavam, e tem se comportado assim, que da desancoragem de 3% para 4%, metade é essa questão de meta, e daí eu colocaria mérito no CMNE e na habilidade
do ministro Haddad de convencer o Lula que é para ficar em 3 mesmo, e isso fez essa expectativa de 4 para 3,5, e o outro pedaço de 3,5 para 3, que eu vejo como extremamente necessário, ainda não aconteceu, então não é mérito nem demérito de ninguém. E para mim essa eu acho que é a grande questão de política monetária agora. Quer dizer, será que você já deve ter confiança de reduzir juros, mesmo com essa desancoragem da inflação de 25, 26? Você está tomando risco com isso? Você não está tomando risco? Então essa, para mim, é a questão mais difícil que o Copom tem que se debruçar agora quando ele vai decidir. Não dá para deixar de fugir dessa pergunta, né, Luiz? Exatamente. Assim, hoje o Copom já tem condições para fazer corte de juros como o mercado já está precificando. A gente viu o mercado precificando 0,25, agora já está praticamente na meio, aí quase um corte de meio. Ou seja, a pergunta é, né, com as condições hoje de inflação mais ou menos próximo da meta, já dá para o Copom cortar juro como o mercado está precificando? A decisão, acho que, do Copom é uma decisão de balanço de risco e preferências. Então, como eu disse, tanto na minha época como agora, eu acredito que vai ter gente que vai olhar a mesma situação, vai olhar os mesmos números. A atividade está forte, esse primeiro tri foi bom, hein? IBCBR, os cores, núcleo de inflação está alto para burro ainda. Mas a projeção já está caindo lá. Será que é por causa de alimentos? A ancoragem já andou de 4 para 3,5, ainda não foi para 3. Será que vai para 3? Vai olhar as mesmas coisas e tem gente que vai ter uma visão mais pessimista e uma visão mais otimista. Tem gente que vai olhar e falar assim, puxa, acho que tem muito risco aí de reduzir juros e na minha opinião, o mais importante é esse que está com um cara que vai ficar em 3,5 e não vai para 3, essa expectativa longa. Tem gente que vai olhar e vai falar, não, é só esperar um pouquinho mais, essa coisa cai, está tudo caindo tão rápido que eu já posso me antecipar e, puxa, eu vou ficar segurando esses juros ali. Então, eu não diria que tem uma resposta correta e o comitê vai fazer esse balanço. Meu chute pessoal, vamos ver se a gente acerta ou erra essa, é que nesse próximo Copom, dia 2, 3 de agosto, vai ter gente que vai votar para uma queda de 0, vai falar, não, eu estou achando que tem muito risco aí. A desancoragem ainda está pegando, a economia ainda está forte. E tem gente que vai votar por 50. Vai falar, tá louco, o Brasil está parado e essa coisa aqui, o juros está acabando com isso aqui, tem que cortar rápido, que é isso que está impedindo o sucesso e daí eu acho que o Copom vai fechar em 25, no meio do caminho, como um consenso. Quem está certo, quem está errado, puxa, é super pessoal. Eu vejo igual na minha época a gente discordava. E daí o Copom vai uma coisa no meio, e ganha um, ganha outro. As pessoas vai assim. O Kantchuk com certeza estaria no lado do não corta. Eu acho que é super pessoal, tá? Não diria que é certo ou errado. Para mim, como eu falei, olha os dados, né? É como você olha os dados e a importância que você dá relativa para cada uma das coisas. Na minha opinião, essa inflação de 25 do Focus, com um cara que vai ficar em 3,5, que do 3,5 para o 3, tem uma questão de credibilidade, vontade, eu vejo como algo muito sério, a desancoragem. Essa desancoragem é para todos os lados. Então, se quiser falar da época lá de trás, quando o Banco Central foi reduzir os juros para 2% e estava, no fim, completamente incorreto, a inflação voou para cima, na época, se for olhar os documentos, era também uma preocupação. Puxa, a inflação está desancorando para baixo. Então, a gente via break-even daquele ano em 0,5, quando a meta era 3,75. Então, mas, meu Deus! Então, cada um vê a coisa de um jeito. Esse assunto, para mim, da ancoragem é super importante e minha opção seria por não cortar. Mas sei lá quem está certo, quem está errado. Até te perguntar sobre essa questão das projeções, né? Porque acho que, se eu não me engano, posso estar errado em relação à magnitude, mas era alguma coisa como 3,1 para 25, acho que 3,5, 3,4 para 24. Isso antes da gente ter essas revisões de focos para baixo, isso antes da gente ter essa o mercado colocou um pouco dessa boa vontade, vamos dizer assim, né? O câmbio cedeu
bastante, commodities ajudaram. Você acha que existe um risco de a gente ver projeções mais baixas e aí isso motivar de alguma forma a turma aí de fato para uns 50? Olha, de fato, qual que é o impacto disso em relação ao que o BC vai olhar em relação aos modelos? Eu acredito que essa discussão de projeção e acelerar para 50 vai ser o assunto, posso estar errado de novo, crucial, não para esse Copom, para o próximo. Então eu vejo esse Copom, minha opinião é que ainda tem uma divergência imensa de opiniões, vai ter voto para cima e para baixo, fecha em 25, e daí no outro já começou. Daí quando começa essa coisa de, puxa, qual é o pace correto, qual é a velocidade? E daí eu acho que eu estou nessa ponta que você sugeriu mesmo. Então as projeções do Banco Central colocando números abaixo de 3, o Focus indo para baixo de 3 e dá uma confiança para acelerar. Então eu vejo como ele acelera depois, sim. Essas projeções, eu também estou vendo diferente, não sei de novo quem está certo, eu repito isso, mas puxa, gente, é difícil o jogo. Eu estou vendo projeções maiores que o Banco Central, muito relacionado à discussão de juro neutro, que é aquele bicho, né, o juro que não inflaciona nem desinflaciona. Como eu acho que o juro neutro no Brasil já está bem mais alto do que o Banco Central acha que está, então as minhas projeções, meu hiato também dá bem mais alto do que o Banco Central. E aí também um ponto de divergência, sei lá quem está certo. Um pouco de arte, um pouco de ciência, ali você chega no meio do caminho ali, né? Até te perguntar uma questão, existe aí algum acordo que você vai cortar? Qual que é o limite onde você consegue, o 9, o mercado foi muito para os 9, 9 é factível? Não é factível? Essa é uma excelente pergunta, né? Assim, o mercado hoje ele precifica um corte muito grande, se você for olhar. Já para esse final de ano, pro final do ano que vem, então, a gente está falando o quê? De quase 400. Deve ser 400 total, 400 né? bips, né? Então, para quem não entende o que é 400, né? Mas assim, basicamente 100 é 1 ponto, né? 1%, né? De 13 para 12,75 seria. A gente está falando de quase 400, ou seja, percentuais. Dado o teu cenário, seria muito arriscado ficar aplicado aí né, comprado em pré-fixados. Assim, eu acho que o mercado está muito leniente nisso. A gente até falou com o Schwartzman também concordava, né? Assim, qual que é a tua visão em relação a isso? Eu vejo como tem uma visão de Brasil, que a minha visão é uma visão, eu diria, negativa, que vai se ligar, eu chego nesse juros final, quanto eu acho que vai ser, e uma questão de movimento de mercado e as cabeças como elas estão pensando e qual é o fluxo atual. E eu acho que a gente está num momento que essas duas coisas estão brutalmente diferentes. Então, uma narrativa, eu acho que a narrativa que está dominando é uma de, olha, o Brasil que cresceu bem para burro no primeiro tri, tem uns números meio estranhos, mas está crescendo a economia. A inflação está cadente, legal. O Banco Central vai cortar juros, vai melhorar ainda a economia. Tem uma bela reforma tributária, aí vai impulsionar o crescimento. Os números que saem de crescimento, 15%, 20% a mais de crescimento por causa da reforma tributária. Tem um arcabouço fiscal que tirou a cauda, que o fiscal vai subir. Pô, que beleza, hein? Então é um Brasil que dá certo. Agora aí. Vai. Agora dá um Brasil que dá certo. Essa eu acho que é a narrativa dominante. Quando eu falo com gringos, ela é mais forte ainda. E daí tem uma outra narrativa, que onde eu tô, que é muito diferente. E a gente fala assim, calma aí, o arcabouço fiscal não vai resolver o problema fiscal. Ele implica em corte de déficit de 0,2 por ano para eu chegar num ponto que a dívida para de crescer, ainda vai demorar uns 20 anos. Ué, isso aqui está longe de uma dívida vai ficar crescendo por 20 anos, até 2040. Não. E mesmo assim eles não vão conseguir entregar o arcabouço. Ano que vem a meta de déficit é 0, não vai entregar 0. Vai entregar, todo mundo acha que é 0,8, alguma coisa. É bem pior do que... Como é que ele vai subir tanto imposto? A reforma tributária é legal, mas eu faço a conta, o impacto que eu obtenho é 2% no PIB em 20 anos. Então é 0,1 por ano, é pequenininho. É bom, mas puxa, é um impacto pequenininho. A inflação caiu, mas ela caiu por
alimentos, combustível, que é a parte volátil. O núcleo de inflação ainda está alto. Serviços altos. Serviços altos. A economia foi bem? Foi bem. Mas parece que foi super concentrado no agro, em soja. Se eu tiro isso aqui, daí ela não foi bem. Então eu falo, é uma história completamente oposta à outra. Meu Deus! E eu gosto da pessimista e a otimista é a dominante. Então você fala, como você trada, como você opera? Eu falo, puxa, eu acho que você opera com a otimista agora. Não dá para ficar resmungando. Não, você vai, você surfa. Tem uma onda gigante, você surfa. A maré não está numa cara horrível, né? Mas na hora você surfa a onda otimista. Essa é a forma como eu vejo. A minha visão pessimista diz que, como a gente está numa situação fiscal ruim, com crescimento ruim, o juros final é um juros alto. Números. Então, atualmente o Banco Central acha que o juro neutro, isso é o juro neutro em termos reais, né, é 4,5, esse é o número dele. Você fala, 4,5, você põe uma inflação, você acha que a inflação vai convergir para a meta de 3, inflação de 3, 4,5 mais 3, 7,5, põe mais um que 8% aí. Esse é meu juro terminal, 8%. Daí eu vou e faço a conta e falo assim, não, para mim o juro neutro já está em 5,5 e subindo. O Banco Central, eu estou em dúvida do comprometimento dele de buscar 3. Eu acho que ele, em vez de mirar 3, ele vai mirar em 4,5. E daí ele vai entregar algo mais com cara de 5, 6. Daí eu falo, calma aí, então eu ponho 5,5 ser de juro neutro com 5,5 ser de inflação, esse juro aí ele tem que parar em 12, não em 7, em 12. E qual é o futuro? Aí como você trada? Eu falo, puxa, eu não acho que primeiro você vai buscar números bem mais baixos. Daí depois que você percebe que você se atrapalhou e daí você reverte. A curva mostra um pouco isso de alguma forma, né? Assim, ela cai para 8 ali, depois já tem uma arremetida. Depois começa a arremeter. A gente fica sempre em dúvida se é prêmio de risco, mas puxa, para mim ela vai embora. Eu acho mais fácil para mim expressar no break-even. Na inflação implícita que está em 4 e pouco, eu falo, não, tem uma cara para mim de que vai ser mais que isso. Entra nesse bicho agora, eu não entraria. Tem uma onda otimista e se aqui no Brasil até tem os pessimistas como eu, quando a gente fala com estrangeiro, eu não vejo absolutamente nenhum pessimismo. Nenhum. Sim. Então é uma onda muito forte entrando. Não, e foi um estrangeiro que basicamente carregou muito, né, o índice aí na Bolsa Brasileira. A gente vê ainda fluxo grande, né? Talvez o Brasil ainda seja, entre os emergentes, um dos únicos, o patinho menos feio dos patinhos feios, né? Mas eu queria saber um pouco da opinião da Ásia em relação assim, a como se posicionar em renda fixa hoje, né? Brasil, assim, o que vocês estão hoje olhando como mais oportunidade ou se é um mercado que vocês preferem ficar fora? A impressão que eu tenho, isso muda bastante lá e os gestores mudam, eu faço mais essa análise econômica e a impressão que eu tenho é que está muito leve na renda fixa, está apostando mais em bolsa e comprado, né? Comprado em Bolsa Brasil. E é muito mais esse surf de uma onda otimista do que falar assim, não, tem fundamentos aí, vai ser uma coisa longa. Não, está vindo aí, vamos pegar essa onda. Uhum. Mas está sendo, a expressão é muito mais em bolsa do que em renda fixa. Sim. Esse negócio do break-even é curioso, né? Porque nessa questão de mudança de meta, acho que muito se focou na meta, né? Mas pouco na questão de você mudar um pouco o ano calendário. É normal que o Banco Central persiga 18, 24 meses e tal. Mas acho que funciona melhor com o Banco Central mais comprometido, né? Mais focado, né? Assim, como é que você vê o impacto disso com o Banco Central menos comprometido? É isso mesmo? Vamos buscar 4,5 com 6, como era com o Tom Bini lá atrás, enfim. Eu vejo teve a questão da meta do 3%, que eu achei joia, e um trabalho super positivo do CMN, né? do ministro Haddad e a ministra Tebet de convencer o Lula, que estava com uma cabeça diferente, pôs de 3%. O horizonte, a impressão que eu tenho é que tem 2 assuntos, a gente está discutindo o não relevante em vez do relevante. Explico. O relevante é esse que você chamou atenção, que é, puxa, quanto tempo na frente que eu miro?
Eu miro 1 ano e meio, eu miro 1 ano, eu miro 2 anos. A impressão que eu tenho é que isso não vai mudar. Continua se dando liberdade total para o Banco Central escolher. Isso é uma coisa meio da minha época de falar, não, vamos tentar olhar 1 ano e meio, 1 ano é curto, vamos para 1 ano e meio, que a gente consegue ter uma credibilidade suficiente para isso. Outros bancos centrais olham mais longe ainda, né? 2, 3. E eu acho que você está perdendo um pouco de credibilidade, que é o que aconteceu no Banco Central. Você tenderia, o melhor é encurtar, não alongar. Mas a impressão que eu tenho é que não está se decidindo sobre isso daí, está se decidindo sobre uma coisa diferente, que é qual o horizonte de mirada do Banco Central, e está se decidindo sobre o horizonte de punição, entre aspas. Então, atualmente, todo ano você tem que estar na meta ou aquela banda, senão você escreve uma cartinha, né, em fevereiro do ano seguinte, fala, não cumpri a meta, por isso. Daí fala assim, acabou com essa cartinha, todo ano, a impressão que eu tenho, todo ano você vai escrever um relatório, você cumpriu bem ou não com a meta, e a meta que você olha não é a meta do ano calendário, mas é uma meta de 2 anos para trás, terminada em todos os meses do ano. Então, quando você vai escrever a cartinha, sei lá, em fevereiro de 2025, você olha, em janeiro de 24, a inflação acumulada em 24 meses, terminada em janeiro de 24. Está na meta? Foi bem ou não? Fevereiro, acumulado em... Está na meta ou não? Então você olha todos os meses, uma coisa acumulada em 24 meses. Essa parece que é a discussão que vem. Ainda não, a gente não sabe, né? Ainda está meio no ar. Mas essa é a cara que está vindo aí. Isso não tem nenhum impacto muito importante de... isso vai causar juros maior ou menor. Não vejo como algo crucial, não. Muito bom. Queria que a gente falou bastante sobre juros aqui, política monetária, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o fiscal, né? Você comentou, estou bem pessimista em relação ao otimismo do governo, do mercado, em relação ao comprometimento com o arcabouço, o zerar o déficit o ano que vem, né? Eu particularmente também estou um pouco pessimista, acho que ainda falta muito para você fechar esse déficit logo esse ano, né? Já está printando aí algo... um déficit maior do que o próprio governo espera, com várias receitas que eles estão esperando de que vai ter que vir de algum lugar, e eu acho que não está assim tão fácil de encontrar essas receitas. E o mercado ainda colocou aí essa questão da reforma tributária como algo que possa impactar de fato, né, receitas, um quadro fiscal melhor. Qual que é a tua visão em relação a isso? Então, como eu disse, pessimista, vejo o arcabouço como insuficiente e muito, a gente fala backloaded, que só resolve o problema lá daqui a 2 décadas. Não, você não tem, o mercado em geral não tem essa paciência toda. Então esse é um problema, como o Arminio fala, mais aritmético. Você fala assim, calma, você está se comprometendo a uma coisa que precisa ser mais agressivo, você precisa já logo subir o superávit primário. E daí, esse é um assunto. Aritmeticamente é pouco agressivo, precisava ser muito mais duro. E o outro problema que você citou vão conseguir entregar ou não vão conseguir entregar? E daí a gente olha quais são as receitas, não consegue os números que o governo tem. Não vai conseguir isso daí. Tem uma coisa nova desse governo que a gente não tinha na conta e a gente não consegue mapear, que são as decisões menos econômicas e mais jurídicas. Então, o bom relacionamento do governo com o Supremo e a possibilidade dele conseguir decisões que favorecem ele para arrecadar mais. E daí não é um novo imposto, não, é alguma coisa lá que você tem uma interpretação jurídica diferente e consegue arrecadar mais. É difícil mapear, mas eu também não vejo como um espaço grande de arrecadar. Então eu falo, não vai conseguir entregar esse déficit de 0 ano que vem, tem mais cara de entregar um déficit de 0,8, 100 bilhões, aí, uma coisa assim. Agora, olha de novo as narrativas como são diferentes. Então, eu via esse governo, esse começo do governo no ano, falei assim, é muito reminiscente da Dilma II. Como foi Dilma II? Tinha o ministro Levi, que tinha que, na época, desatar o nó fiscal. Agora a gente tem o Lula e o Haddad tem que desarmar a bomba fiscal. Esse foi o termo usado. Puxa, que parecido. Você tem um ministro que quer fazer um ajuste fiscal grande
e um presidente que oscila entre apoiar o ministro e apoiar o PT. A Dilma às vezes entregava para o Levi, às vezes ela não entregava o que o Levi pedia. Um questionamento do mercado, será que vai dar, será que não vai dar? Em julho, agosto de 2015, mais ou menos o que a gente está agora, em julho de 2023, mais ou menos na mesma época, o Levi falou assim, olha, eu não vou conseguir entregar o superávit de 1% do PIB, vai ser 0. Foi uma coisa horrorosa. O mercado reagiu, não vai entregar 0, vai entregar 1, meu Deus. Daí o dólar andava em 3, foi para 4, a bolsa 60 mil foi para 40, os juros empinou, o PIB que era para crescer 0, menos 1, cresceu menos 3, a inflação que era para ser 6 virou 10. Foi assim, isso foi 2015, aquela coisa horrorosa da Dilma. Eu olho aqui e falo, olha como está parecido. E daí, o que a gente está vendo é o movimento oposto. E na questão fiscal, todo mundo já sabe que ele não vai entregar 0, vai entregar 0,8. Então não vai ter surpresa nenhuma quando de fato ele entregar o 0,8 de déficit em vez do 0. Então, assim, a gente está num momento de narrativa super positiva, apesar dos fundamentos serem, na minha opinião, ruins. E eu não vejo o fiscal como, puxa, a ficha não vai cair fácil, não. Está todo mundo já sabendo que ele não vai entregar. Quando é que vai acontecer? Não sei. Tá? É um pouco isso que a gente está vivendo. Surfa a onda. Não está com uma cara. Alguma hora a realidade devia se impor, mas não é para agora. É um horizonte mais longo, né? Assim, já sabe que o governo vai entregar um déficit grande esse ano, tem um déficit razoável ano que vem, né? O ajuste ficaria para 25 e 26, que também é difícil rolar, né? Isso. Você fala, isso. Mas a gente tá empurrando para lá e fala, não vamos nos preocupar com isso agora. Às vezes muda, né? Às vezes acontece uma coisa... Um evento que você fala, puxa, isso não deveria ser tão importante assim. E muda todo o jogo. Né? Mas... não tem nada mapeado claro para acontecer. Então é um fiscal que eu vejo como ruim, mas é meio esperado o ruim. E quando que vão acordar para falar, não, isso aqui está ruim, hein? Não sei. E quando que o mercado vai acordar, ou pelo menos os brasileiros vão acordar para entender que essa reforma tributária hoje não tem nada de tão positivo assim quanto todo mundo pensa? Puxa, eu acho uma reforma, tudo que é para o lado correto, mesmo que os ganhos não sejam gigantescos, puxa, tem um mérito imenso. Tá? Então foi uma reforma... Né? Então a reforma que a gente está falando é a reforma do IVA, né? Da eficiência. Depois vem a reforma da renda, que não é eficiência nenhuma, que é só para arrecadar mais. A reforma do IVA é eficiência positiva? É positivo. É só uma questão de tamanho do impacto. Em vez de 20, para mim é 2. Quando as pessoas acordam, você vai tendo crescimentos decepcionando, e daí você fala, você esquece, né? Você completamente esquece da reforma. A gente teve um pouco disso quando eu estava de secretário da Fazenda no Temer. A gente aprovou algumas coisas interessantes ali, né? Então foi teto, foi a reforma trabalhista, avançou pra caramba na Previdência, e daí a gente não viu impactos importantes no crescimento. E daí, né, você vai esquecendo dos assuntos, mas a gente está no ponto da narrativa positiva agora, né, que também aconteceu no governo Temer. Né? Então, teve um momento de narrativa positiva e o fechamento de juros muito grande. Sim. O que diferencia você olhar mais 2%, 0,1 ao ano, e quem está olhando 20%? Assim? Porque, no final das contas, a reforma tem uma série de exceções, né, que aí... distinguiu, de pouquinho olhava, estava mais otimista, menos. O que diferencia, assim, grosso modo? Assim? Eu acho que é mais... É menos a reforma em si, que é o aumento das exceções, e mais a modelagem mesmo. Então, como você modela o impacto de uma reforma. Então, quem obtém números baixos, como como um estudo do IPEA recente, que também obtém número de 2%, a forma como a gente vê é que tem 2 ganhos a reforma. Um você está cobrando impostos diferentes e não está levando em conta a eficiência dos setores, então você cobra o imposto num lugar e não cobra no outro, e o cara tem que levar o produto para outro estado e traz para o estado para evitar imposto. E daí você fala, não, vou acabar com isso, a eficiência vai dominar. O impacto disso daí, a gente pega e faz conta no modelo, para mim dá em torno de 1%.
Outro impacto é de simplificação, você acabar com a massa inútil de pessoas trabalhando duro para pagar, né? Um monte de gente, um monte de energia gasta, e daí por ali eu obtenho mais 1%, alguma coisa. Então eu chego em números como 2%. Quem obtém 20%, eu não tenho certeza como eles obtêm, mas é normal o erro de você fazer comparação entre países. Então você fala, puxa, se esse país que não tem essa carga tributária, essa incidência tributária louca, esse país é rico e eu sou pobre, é porque eu tenho essa incidência, então quando eu tirar essa incidência tributária louca, eu vou virar esse país. E daí cresce isso daí. Mas é meio uma hipótese heróica demais que a diferença entre os países é toda explicada pela questão tributária. Mas implicitamente é isso que a pessoa está fazendo. Por que eu sou pobre e outro é rico? Deve ter sido tributária. Quando acabar com tributária, eu fico rico. Então, essa é a conta. Até nas contas do IPEA, a gente viu que o Brasil poderia ter o maior IVA do mundo, ali em torno de 28%. Você chegou a fazer essa conta? O que você imagina que a gente vai ter em termos de IVA final? Né? Chute... Mas o que eu estou conseguindo ver é algo aí, em torno de 28% a 29%. Então vamos caminhar para o maior IVA do mundo. Mais um troféu, juro real, agora IVA, a gente vai conquistando. Mas eu vejo como eu vejo como positivo. É verdade que é um IVA grandão, mas eu vejo a reforma como algo positivo, não algo que a gente tem aqui, que droga, não sei o que. Não, é isso aí. A gente está mantendo, nessa reforma, a gente está mantendo a carga tributária e consertando os impostos. Minha única discussão é o tamanho do impacto. Tinha o ideal e tem o que dá para passar no Congresso também, né? Isso. Tem um pouco isso. E eu vi até o Haddad recuando um pouco em falar sobre a reforma dividendos, né? E também a questão da reforma da renda, né? Essas talvez trariam mais impacto? Então essa é a segunda reforma, né? Então a primeira reforma que eu vejo como positiva, joia, é a reforma do IVA, que é a simplificação e tentar eliminar essa coisa de cada setor paga uma coisa. No fim teve um monte de exceção, né? Mas você tenta uniformizar e deixa a eficiência ser o que manda e não o imposto. Cada um paga o imposto, então você muda o seu produto. Não, todo mundo paga a mesma coisa. Joia. Essa daqui não é arrecadatória, já passou pela Câmara, indo para o Senado, show de bola. Trabalho muito do Bernardo Api, sou a favor, e joia. A outra reforma é a reforma da renda ou do consumo, muda de nome. Essa reforma não tem nada a ver com eficiência, tem com arrecadar mais. E daí o ministro Haddad tem hesitado, imagina a vida dele como é dura, entre quando que ele manda essa nova reforma. Então ele fala assim, não, vou esperar primeiro a primeira reforma caminhar e depois eu mando a outra. Se ele fizer isso, ele só manda a outra no finzinho desse ano, aprova em 2024 e daí tem um monte de impostos, tem anualidade para ele começar a funcionar. Ele fala, como é que eu vou entregar o meu déficit de zero em 2024? Se eu aprovar a reforma em 2024, não dá tempo, me ferrei. Então ele foi esperto. Não, eu já vou começar a mandar agora a segunda reforma. Daí, a última notícia, acho que hoje, ele falou assim, não, vou mandar um pedaço agora, um pedaço... Ele está lutando com o jogo político de falar, eu preciso de mais grana, eu preciso de mais imposto, tenho que tentar fazer cedo. E você fala, se fizer cedo, você vai atrapalhar a outra reforma, que não tem um ritmo de digestão do Congresso. É isso que está rolando. Eu até gostaria de saber um pouco a sua opinião, né? Quando o Lula apareceu como candidato e depois na frente das pesquisas, se cogitou ter pessoas já com passagem no mercado, sendo o ministro da Fazenda, isso até o mercado financeiro ficou mais animado, né? E depois veio o Haddad, o mercado ficou bastante pessimista, né? De saber se ele seria uma espécie de poste, né? Seria seria basicamente respeitar as vontades do Lula, né? Passado aí 6 meses, 7 meses agora, você acha que o Haddad tem feito um bom trabalho, assim, na medida do possível? Sim, está fazendo um trabalho bem melhor do que se esperava e do que eu esperava, está conseguindo navegar nessa coisa dificilíssima que é o Ministério da Fazenda, e todo mundo, é uma selva, é todo mundo querendo gastar e você querendo cortar e aumentar imposto. Ele parece ter super claro
é que a solução é ter muito mais imposto para equilibrar a coisa. Então ele vê isso daqui, não, eu preciso de muito mais imposto do que eu tenho. Eu preciso subir pra caramba a carga tributária, quanto a gente paga de imposto, senão a conta não fecha. E daí ele tem uma luta desgraçada, né, de fazer essa coisa acontecer. E ele está lutando. Então, algumas coisas ótimas que ele conseguiu fazer essa reforma da eficiência, está lutando para aumentar imposto, manteve a meta em 3% quando o Lula quer outra coisa, fica lutando para o Lula não gastar mais, agora em linha branca. Né? Puxa, é duro. Tá? Então, ele tem ido melhor mesmo, né? Tem ido melhor do que se esperava. Eu acho que tem uma coisa que o governo ainda não se deu conta, que é o seguinte, né? Essa acho que é uma mensagem até para o pessoal que acredita, né, nesse governo. Não existe um país onde o governo se compromete sempre em aumentar impostos e gastar mais com juro mais baixo. A gente vai ter sempre estruturalmente um juro maior, porque basicamente você tem um país que gasta demais. O mercado vai passar a exigir, né? Imagina que você está emprestando dinheiro para alguém e essa pessoa é uma pessoa gastona. Você vai exigir mais juros ou menos juros? E essa é a realidade do Brasil. Em nenhum momento a gente viu, né, desses últimos... Não dá para falar só 7 meses, porque o governo começou a falar até mesmo antes de ter assumido, nenhum compromisso com reforma administrativa, reduzir gastos. É sempre assim. Como que a gente gera mais receitas, como que a gente aumenta impostos, né? E ao mesmo tempo exigindo que o Banco Central corte juros. A gente não vai ver esse movimento, né? Então, acho que isso pode até atrasar um pouco o balanço aí o balanço, como você falou, né? O Banco Central ele olha por todos os balanços de riscos, né? E talvez isso vai piorar um pouco essa expectativa do governo em termos de queda de taxa de juros. A gente falou bastante sobre o Brasil. Sim. Eu queria que você fizesse uma pergunta aí sobre internacional, Luiz. Não, eu ia até perguntar exatamente sobre isso, Kanchuk, porque aqui a gente está nesse imbróglio, né? Fiscal, você falou, fiscal é um pouco mais complicado, é difícil de entregar. Durante bastante tempo, enfim, a gente tem as questões com a meta de inflação, a gente teve a dificuldade, né, do Banco Central de entregar a meta de 3%. Do outro lado, só que a gente tem um Fed que hoje não tem mais um juro zero, né? A gente tem hoje um Fed que, a gente não vê há algum tempo um juro de 5%. Acho que mesmo quando vocês estavam lá e tudo mais. Como é que você vê essa interação, né? Como é que você vê lá, primeiro, o quadro lá fora? A gente tem visto alguns dados de inflação um pouco melhores, o mercado de trabalho com algum sinal de que a coisa está acontecendo, mas ainda assim um juro ainda que parece ser bastante alto. Como é que você vê esse quadro lá fora? Como é que você vê os impactos aqui para o Brasil? Isso dificulta o trabalho do Banco Central aqui? Não dificulta? É indiferente? Joia. Estados Unidos, as coisas que a gente acha que sabe, tem aquelas que a gente tem certeza que não sabe, as que a gente acha que sabe, são coisas assim. Para trazer a inflação deles para a meta de 2%, precisa ter uma desaceleração econômica muito grande, precisa ter uma recessão ali. Sem recessão, todos os modelos que a gente tem de previsão de inflação, não de curtinho prazo, mas médio prazo, onde o modelo econômico funciona, ficam sugerindo que a inflação, o CPI, fica ali em 3,5% e não cede. Ou cede muito lentamente, a coisa não vai para a meta em tempo que seja aceitável. Eles falam, precisa ter uma recessão ali. Então isso é uma coisa que a gente acha que sabe. Outra coisa que a gente acha que sabe é o Banco Central lá não topa deixar a inflação fora da meta. Tem gente que discorda da gente, tanto do primeiro como... Não, tudo bem, deixa a inflação em 3 aí, não precisa levar para 2. A gente acha que não, e tem uma convicção que não é assim que o Banco Central lá pensa, não. Precisa trazer a inflação para 2. É o mandato, você faz o que está dizendo o mandato e traz a inflação para 2. Se isso causa recessão, não tem problema nenhum. Você vai fazer e o negócio ir para 2. Então, essas duas convicções que a gente tem, que precisa ter recessão para trazer a inflação para a meta e que eles vão fazer a inflação vir para a meta, sugerem que vem uma recessão ali alguma hora. Tá? Então, essa é a parte que a gente sabe. Daí, olha as partes que a gente não sabe. A gente fala assim, para trazer uma recessão para a meta, para fazer a economia entrar em recessão, você precisa estar com juros acima do juro neutro, essa discussão que a gente tem. Juro lá, como você apontou,
a forma que a gente gosta de olhar, que é a mesma que o Fed, o Banco Central Americano, olha, é o juros de 2 anos, pega os juros de 2 anos, tira a inflação implícita, dá um juro real de 2,3 atualmente. A gente acha que o juro neutro lá é abaixo de 2,3, 1,5. Então, se o juro está acima do juro neutro, alguma hora você causa desaceleração e causa recessão ali. Quando? Não sei. O Fed precisa subir os juros mais, bem mais? Não sei, depende do gosto dele. Ele quer ficar esperando aí. Trazer rápido. E rápido, não. Então essa discussão de... Então você fala, puxa, e agora? Eu aposto... Eu falo, não, alguma hora vem a recessão. Mas ele vai precisar subir muito mais? Eu falo, não precisa, ele já está acima do neutro. Se ele quiser ficar esperando, alguma hora dá certo. Eu esperaria? Não esperaria. Eu subiria mais, porque você fica... Não deixa essa inflação lá em cima um tempão. Mas começa a ser super difícil saber o que vai acontecer. Mas então, a leitura de que vem a recessão está mantida. A leitura de... Teve uma época que era muito mais fácil. Eu falava, não, juros não está. O juros está lá embaixo, tem que ficar acima do neutro. É fácil apostar em alta de juros. Isso acabou, já está num nível que começa a depender das preferências do Fed, e sei lá quando é que vem essa recessão lá. Então, isso é o ponto que a gente se encontra. Pode ser, então, ligando com o Brasil, então, e você fala, qual o impacto? Pode ser que a recessão lá seja um ponto de mudança para o Brasil, que a gente fala, puxa, a ficha não cai aqui, a gente vê um cenário negativo e todo mundo surfando, e vamos surfar junto. Houve momentos no passado que recessão mundial foi suficiente para acordar, né? Daí você fala, não, eu quero meu dinheiro de volta, né? É super curioso quando a economia americana afunda de verdade, daí o dólar fica forte, em vez de ficar fraco, o cara puxa o dinheiro de volta para lá e fala, eu vou tirar dos outros, deixa eu ver onde que tem risco, deixa eu procurar que país emergente aqui que eu botei dinheiro, que tem muito risco, e daí você faz uma análise mais cuidadosa do fiscal do país. Fala, esse Brasilzão tá com uma cara ruim, hein? Tira o dinheiro do Brasil e daí você tem um impacto na moeda relevante. Então esse talvez seja um gatilho para a crise começar aqui, ou talvez não, né? A recessão lá. Um outro ponto que é ligado ao Brasil, que eu tenho a impressão que é onde você estava caminhando, é diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, né? Então aqui os juros caindo e lá subindo ou ficando constante ou subindo um pouquinho, então esse diferencial de juros diminuindo e tendo um impacto sobre a moeda aqui. Eu acho que, de fato, essa coisa acontece. A questão é qual a magnitude disso daí. Minha impressão, olhando as elasticidades usuais, é que não é uma magnitude muito grande. Então, isso não seria suficiente para dar um problema no Brasil. Tá? Então, eu não vejo... para atrapalhar o cupom, de alguma forma. Eu não vejo como suficiente para atrapalhar o Copom simplesmente o diferencial de juros. Acho que para atrapalhar esse otimismo, precisa ter uma mudança meio de cabeça mesmo, de muito mais do que só o diferencial de juros. E vocês têm alguma visão a respeito de câmbio? Assim, né? Eu acho que o câmbio, a gente sempre reforça aqui, que é a variável que foi feita para humilhar os economistas. Né? Mas nesse cenário de taxa de juros no Brasil eventualmente caindo, né, a taxa de juros lá fora, né, dos países desenvolvidos mais alta, né, a gente pode ver o câmbio saindo aí de 4,80 para patamares acima de 5 de novo, ou na tua visão de vocês ainda vai continuar? Tem muito juro real aí tem juro real de sobra que vai manter esse câmbio mais ou menos estável onde está. Entendeu? A gente consegue fazer conta, essa humilhação, câmbio de sempre, a gente consegue fazer conta um pouco de quanto seria o justo, né? Alguma coisa meio como, sabe aquele índice Big Mac da economista, que o Big Mac tem que custar igual em todos os países? Em vez disso, em vez de pensar só no sanduíche, pensa em todos os bens, todos os serviços tem que custar igual, e essa é uma base de o que seria o câmbio mais ou menos justo. Esse tipo de medida dá números mais baixos, tipo 4,5, tá? Dá números mais para baixo ainda. Então, você fala que está 4,80 em vez de 4,5, é porque tem um risco da coisa não andar bem. Se diminuir esse risco, ele cai mais ainda. E
E daí, eu diria, o diferencial de juros e isso vai ter algum efeito, mas eu não vejo como muito grande. O que acaba fazendo o efeito é esse risco, a ficha cair do risco. Você fala assim, puxa, 4,80 em vez de 4,50, tem algum riscozinho fiscal, daí está uma corrente boa aqui, talvez até caia mais o dólar, mas você fala, mudou. Eu estou achando agora que o Brasil está ruim, o fiscal está desequilibrado, e quando eventualmente acontecer uma mudança dessas, daí uma mudança dessas é suficiente para fazer uma depreciação bem grande. Tá? Então eu vejo esse cenário de dólar muito mais alto atrapalhando o Copom, mas não no caminho natural da queda de juros. Precisa acontecer alguma... Sim, a combinação de um fiscal pior. As pessoas de repente falam, não, tá ruim, o fundamento tá ruim. Daí muda tudo. Sim, até poderia ser um escape, né? Se o Copom eventualmente corta muito mais do que deveria, né? O escape acaba acontecendo geralmente no dólar, né? Isso. Na moeda, de alguma forma. Tradicional tem sido isso daí no Brasil, né? Vai no dólar primeiro e daí esse é o momento da parada. Então uma boa dica aí, né? Pra gente ficar acompanhando, né? Em que momento que o dólar começa a disparar para saber se o Banco Central já foi demais, né? Eu lembro que o Tom Bini, até o Cantigo podia falar, mas eu lembro que o Tom Bini era alguma coisa desse tipo, né? Começou a cortar muito, o fiscal de algum tempo piorando, e o dólar foi subindo sequencialmente, né? No tempo, né? Porque o pessoal vai pegando hedge na moeda em vez de pegar hedge no juro, né? Então... Isso, mas lembra que no Tom Bini, isso é curioso, que demorou, né, a coisa acontecer, né? Então, os primeiros movimentos, que eu acho que é um pouco do que a gente tá vivendo agora, começa a cortar juros, você fica mais animado ainda. Sim. E daí o mercado anda mais ainda para o lado otimista. Agora o juros está caindo, isso que estava atrapalhando, vai crescer mais, e só depois de alguns meses é que você vê a reversão acontecendo. Uhum. O Cantico, eu queria que você falasse um pouco das posições da casa, assim, né? Você falou que no Brasil vocês têm preferido expressar via bolsa americana, via bolsa do que via juro, né? Lá fora, até conversando com o Márcio aí várias vezes, ele falou, olha, eu tô achando que esse juro vai ter que ser maior, e a maneira como eu vejo de melhor expressar a recessão americana via vendido em bolsa americana, né? Que outros ativos vocês têm hoje na carteira para expressar um pouco dessa visão que você passa da área macro e também os gestores ali tocando cada um dos seus books? Eu tenho a impressão que a casa está super leve, né, em Estados Unidos, exatamente porque a recessão vindoura ficou sendo postergada, os dados ainda continuam firmes, então super leve. A casa não está, mas eu diria, eu vejo pessoalmente a discordância maior que eu tenho dos mercados é com a queda de juros que está precificada mais à frente. E daí a minha discordância é muito ligada a como o Fed vai agir. Então a gente falou, eu não sei se ele vai precisar subir muito mais os juros, eu não sei se já a recessão é para agora ou não, mas a queda de juros que está precificada, a gente consegue ler como algo como, puxa, começou uma recessão e o Fed sai cortando juros aí, e daí a gente fala, não, esse tipo de comportamento que o mercado está esperando do Fed não é o que o Fed vai fazer, porque esse foi o comportamento que o Fed fez em 1980 e errou. Então, um erro conhecido do Banco Central americano foi na década de... Primeiro com o próprio... com Burns, depois com o próprio Volcker, que no fim deu certo e matou a inflação, mas o próprio Volcker errou. Assim, começou a recessão, tranquilo, começa a cair juros. Daí o cara começa a cair juros, a economia volta forte e a inflação nunca cede. Então, o Fed, como estudante do histórico deles, e o Powell repete isso, fala, não, a gente segura esses juros altos mesmo com recessão. A gente só baixa os juros quando a inflação cair. Então, o timing é diferente do que está sendo precificado no mercado. O mercado precificando, começa a recessão, cai os juros, e fala, não. Tem recessão, o Fed não corta mesmo assim, fica segurando juros altos e só cai quando a inflação fica bem mais baixa. Muito bom. Aula de macroeconomia. Tá muito histórica, muito né? Boa a história. Quem estuda política monetária há tanto tempo consegue trazer elementos até da década de 80, imagina. Mas é muito... Eu estava até uma vez conversando com um amigo meu que assim, ele passou a estudar todas as atas, né, até do Banco Central no Brasil, e ele viu como várias vezes, né, as atas
falando de futuro, errou categoricamente, né? É realmente um exercício que mistura um pouco de técnica, mas também com um pouco de... Pô, é difícil demais, cara. O futuro é difícil de prever. Exercício de previsão é difícil, principalmente se for sobre o futuro. Exatamente. O Banco Central fica naquele chuveiro que, pô, esquentei demais, peraí, preciso esfriar, e você esfriou demais, pô, deixa eu esquentar um pouco, fica naquele negócio meio, né? Você sempre tá errado, né? Você sempre tá errado. E os movimentos, isso é uma coisa que o mercado não perdoa. Os movimentos do Banco Central ele não pode fazer movimentos bruscos, né? Sim. Senão ele perde o controle que ele tem da curva. Então ele tem que fazer movimentos lentos. Então você começa a fazer movimentos, você vai para lá. Eu comecei um processo de queda, agora é um processo de queda, tem um ciclo de queda. Não é que daqui a... Mudei, agora vai alta, não rola. E o mercado faz isso daqui em um segundo, zera a posição, inverte e fica criticando. Então é um jogo, né, que tem que ser bem mais lento e por isso é normal o atraso mesmo. Você atrasa porque você sabe que quando você entrar, você entrou mesmo e não dá para sair. É Titanic, não um barquinho, né? Muito bom. A gente está chegando aqui no final, queria te agradecer de novo aqui pela presença. Dizer para o pessoal de casa que a Asa ela faz uma série de conteúdos muito legais. Eu já assisti, inclusive, alguns vídeos do Kanchuk no LinkedIn, no YouTube. Eu acho que eu assisti no LinkedIn, de fato, uma vez que você estava falando ali um pouco sobre mercado, né? E, enfim, acho que além de ter ali os produtos da casa, o pessoal poder conhecer e entender melhor ali a estrutura, mas também os produtos que eles oferecem, acho muito legal quando os gestores se propõem, né, a passar um pouco da visão do que está acontecendo no mercado e principalmente prestar contas com o cotista, né, que eu acho que isso é importante para a permanência dos cotistas, né? A gente tem visto agora um movimento, talvez, um dos piores movimentos que eu vi de pessoa física saindo de fundo, né? No pior dos momentos, né? Total. Então é importante a gente também trazer aqui os gestores, contar um pouco da história, da bagagem e... Da cozinha também. Né? E mostrar um pouco da cozinha, né? Então eu queria te agradecer aí de novo pela presença. A gente sempre fala que daqui 6 meses a gente acaba convidando de novo para a gente relembrar... Ver os erros todos. O cara errou tudo. É isso aí. Erros e acertos. Mas... É isso, pessoal. Agradecer de novo o Fábio aqui, o Kanchuk, que deu uma aula para a gente de macroeconomia. Dizer que nosso programa vai ao ar toda terça-feira, às 5 horas da tarde. Aqui, toda terça não, já errei de novo. A cada 15 dias vai ao ar aqui no nosso YouTube. Então, brigadão, Fábio. Joia, obrigado eu. Prazer. Eu volto daqui a 6 meses para falar, não! Ou sim, né? Quem sabe? Quem sabe? Eu estava certo, o mercado estava muito otimista. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.